Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós sabemos que Davi foi um dos homens mais conhecidos de todos os tempos. Davi foi o grande rei de Israel. Ainda hoje é recordado como o grande rei Davi. Aliás, hoje ainda faz parte da bandeira de Israel a estrela de Davi. Davi, sem dúvida alguma, marcou a história do seu tempo, mas não só a do seu tempo. Marcou gerações e gerações de pessoas que querem e conhecem a Deus. Ele foi um grande artista, foi um salmista, um escritor, um poeta, um músico. Realmente foi um homem, como diz as Escrituras, segundo o coração de Deus. Isto talvez foi a grande diferença de Davi. Ele não foi um homem perfeito. E quem já ouviu os programas que nós fizemos sobre o livro dos Salmos, sabe perfeitamente que Davi foi um homem que cometeu erros graves. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por que será que um homem que não é perfeito é um homem segundo o coração de Deus? É porque Davi, apesar de ser um homem tremendo, um homem com tanto poder, era um homem humilde. Um homem que sabia reconhecer as suas falhas. Esta é a grande diferença entre aqueles que são homens de Deus e os outros. É que aqueles que são homens de Deus são humildes, conhecem os seus erros, sabem os seus limites e sabem que necessitam de Deus para caminhar no dia-a-dia. E por isso mesmo procuram em Deus as forças para enfrentar as dificuldades. Eles em si mesmo sabem que são limitados, sabem que sem Deus nada podem fazer. Então este é o grande rei Davi que marcou gerações e ainda hoje continua a ser referência para muitas pessoas, mas também foi ele que deu a seu filho Salomão a possibilidade de construir o templo em Israel e também Salomão apreendeu de seu pai essa relação com Deus. Depois, num certo percurso de vida, Salomão quis fazer as suas próprias experiências. Isto é comum àquelas pessoas que são filhos já de cristãos, muitas vezes viram os seus pais com muita dedicação à palavra de Deus e depois, a certa altura da sua caminhada com Deus, querem eles próprios fazer experiências e às vezes dão-se mal. Salomão aqui vai manifestar um pouco essa caminhada que ele quer fazer sozinho, sem Deus, sem as referências do passado, mas também ao mesmo tempo ficamos satisfeitos por ver que este livro de Eclesiastes não termina nestas reflexões de um homem sem Deus. Ela chega ao capítulo 12 mostrando que vale a pena seguir a Cristo, seguir a Deus nos dias da nossa mocidade. Estamos então no capítulo 7. Eu gostaria de começar a ler então a partir do verso 1. Diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Este texto bíblico aqui, nós vemos aqui o pessimismo, a forma fatalista como um homem materialista pode olhar para a vida. Realmente, quando a pessoa olha para a vida, toda a labuta diária, todas as lutas, todas as coisas são inúteis. São como correr atrás do vento. E realmente por isso ele diz, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Ele desvaloriza o valor da vida. E ele aqui diz, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Nota-se realmente que este homem não percebe, de facto, a vida com Deus. Por um certo lado, nós podemos ver que apesar deste, entre aspas, desrespeito pela vida, Salomão, ao mesmo tempo, percebe que quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, a morte efetivamente é preciosa. É preciosa aos olhos de Deus. Como diz o salmista, que de facto Deus tem por preciosa a morte dos seus santos. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, noutras palavras, para mim o morrer é lucro, é ganho. Porquê? Porque ele vive para Cristo.
Quando um cristão vive para Cristo, o morrer é ganho. Então, nessa perspectiva, de facto, a morte é melhor. Mas se nós não temos esta perspectiva divina, do divino, do eterno, a morte então é um caos, é o fim de tudo. E se nós olharmos para as pessoas que infelizmente perdem entes queridos, que não têm esta percepção da eternidade, realmente é um desgosto tremendo. E todos aqueles que já perdemos entes queridos, percebemos bem o desgosto que é perder alguém. Mas quando percebemos que essa pessoa, de alguma forma, usamos esta expressão, foi promovida para a glória, foi promovida a um relacionamento com Deus, isso traz paz ao nosso coração. Porque sabemos, efetivamente, que ela foi para um lugar melhor. Foi para junto do Pai, para um lugar onde realmente está em descanso. Então esta é uma perspectiva também diferente de analisar este verso 1 do capítulo 7. Mas olhando agora para o verso 2, ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os tempos e os vivos que o tomem em consideração. De alguma forma, esta reflexão pode nos ajudar a perceber o valor da vida. E Jesus Cristo nos diz que realmente a alma vale o mundo inteiro. E quando nós visitamos o lugar do luto, aquelas pessoas que estão em sofrimento, essa atitude pode nos conduzir a uma sabedoria de análise da nossa vida. E mais uma vez o salmista nos diz que Deus nos ajuda a contar os nossos dias para alcançarmos corações sábios. E realmente só nós podemos ter um coração sábio quando aprendemos a remir os nossos dias, quando podemos aprender a viver de uma forma adequada o dia a dia. Tendo esta perspectiva que o nosso Senhor Jesus Cristo é Ele quem nos dá esta vida. Esta vida Ele quer nos dar uma vida em abundância. É por isso que também Ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 11, o verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a expectativa e é de facto a promessa que Deus nos deixa. Eclesiastes capítulo 7, verso 3 diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza de rosto se faz melhor o coração. Naturalmente Salomão não defende aqui uma atitude masoquista, uma atitude de tristeza permanente. Não é isto que ele está a dizer, certamente. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra que a dificuldade pode nos ajudar a ter um coração mais sensível. E conta-se aquela história, enfim, daquela lagarta que estava a tentar sair do seu casulo, enfim, já feita a borboleta, e alguém chegou perto ao ver como a borboleta se estava a espremer pelo pequeno orifício para poder sair. Essa pessoa foi ajudar, rasgando então o casulo para facilitar a passagem da borboleta. Aquela borboleta saiu, enfim, ficou ali no chão, e enquanto todas as outras levantaram o voo e foram embora, aquela borboleta continuou ali no chão sem poder voar. E aquela pessoa ficou intrigada, mas porquê? Então aproximou-se alguém que percebia um pouco mais da natureza e disse: quando você abriu o casulo e facilitou a passagem da borboleta, o sangue que deveria estar nas asas não foi para lá. Porque ao facilitar essa passagem, então o sangue já não correu para as asas e assim as asas nunca mais vão poder desabrochar, nunca mais vão poder ser irrigadas e assim tornarem-se asas para voar. E aquela pessoa, ao tentar facilitar o sofrimento daquela borboleta, neutralizou aquela borboleta para o resto da sua vida. Às vezes o sofrimento faz isto em cada um de nós. Devemos aprender a gerir o sofrimento. Vivemos numa sociedade que quer negar o sofrimento. Hoje vivemos numa sociedade que tem medicamentos para neutralizar qualquer tipo de dor. E infelizmente há determinadas dores que nós precisamos passar para que o nosso coração possa melhorar, para que o nosso caráter possa ser forjado, formado, para que a nossa maneira de ser possa ser diferente no dia de amanhã daquilo que é hoje. E muitas vezes isso só acontece pela via do sofrimento. É necessário aprendermos com o sofrimento, não negarmos, não fecharmos, não fazermos como a avestruz que enterra a cabeça na areia a fingir que as coisas não acontecem, mas termos uma atitude de aprender. O que é que Deus me está a querer dizer nesta circunstância? O que é que Deus me está a querer ensinar neste momento que eu estou a viver? Se nós aprendermos as lições, certamente no futuro teremos um coração bem melhor. Verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria.
Mais uma vez aqui Salomão reforça esta ideia que vale a pena estar ao lado daqueles que estão a sofrer. Vale a pena sermos o ombro para alguém chorar. Vale a pena entender a vida na perspectiva daqueles que estão em sofrimento. Vale a pena ser alguém que está próximo daqueles que estão carentes. Então, se nós aplicarmos isso na nossa vida, certamente podemos nós ser pessoas mais próximas daqueles que estão em sofrimento. E às vezes, quando vamos à casa de alguém que está em luto, basicamente precisamos de lá estar. Não precisamos talvez de dizer grandes coisas, porque muitas vezes já vimos também que Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, deixou várias frases importantes. Ele diz que no muito falar saem palavras nécias. Isso encontramos aqui em Eclesiastes, os textos mais atrás. E de facto às vezes falamos coisas que não fazem sentido para alguém que está a viver um luto. Então é mais importante se calhar não abrir a boca e não dizer muitos disparates e estar presente e consolar aquela pessoa pela presença, do que tentar dizer coisas que às vezes não fazem sentido. Então é importante estar ao lado daqueles que sofrem. E esta é uma atitude importante a ser cultivada em cada um de nós. O verso 5 ainda diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Aqui, mais uma vez, vemos um provérbio, de alguma forma, bastante verdadeiro. Muitas vezes nós queremos fugir às advertências. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser apontado. Ninguém gosta que alguém lhes diga: olha, tu estás errado, não devias ter feito assim. Mas essa repreensão do sábio produz algo benéfico em nós. Muitas vezes nós costumamos querer mais ouvir as canções, os elogios, aquilo que é alegre do que aquilo que é duro e difícil de ouvir. Mas se nós aprendermos a ouvir a repreensão, se soubermos dar atenção àquilo que nos estão a dizer, provavelmente seremos pessoas diferentes e melhores no futuro. Mas é necessário aprender a ouvir a repreensão dos sábios, em vez de estar constantemente a fingir que não há erro, a fingir que não há nada para corrigir e tentar querer, no fundo, enganar-nos a nós próprios, misturando a nossa atitude com canções e festas para afogar, no fundo, as nossas imperfeições. Precisamos dar atenção àquilo que acontece na nossa vida. O verso 6, voltando aqui ao texto, diz: pois o qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Aqui Salomão condena de uma forma expressa a opressão e o suborno. E infelizmente muitas pessoas acham que o suborno e a corrupção são um caminho útil a ser trilhado, mas não são. Isso destrói a confiança das pessoas, destrói a confiança na sociedade, e quando as coisas estão a viver nesse ambiente de corrupção, só funcionam à base de suborno, infelizmente os países não desenvolvem. Nós já temos experimentado isso na nossa nação, infelizmente, e muitas outras nações vivem com esta filosofia de base, e isso não gera confiança, não gera desenvolvimento, e infelizmente só prejudica a própria sociedade, a própria nação. Aprendamos a ser sábios, aprendamos a ficar realmente sinceros, trabalhando honestamente, fazendo aquilo que nos compete, sem entrarmos por este caminho da opressão, sem entrarmos por este caminho dos subornos. Verso 8, e diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Aqui vemos como o homem pode ser corroído por um sentimento de ira que vai ficando dentro de nós. E nós sabemos que a ira se transforma facilmente em amargura, essa amargura em tristeza, essa tristeza em morte. Muitas vezes há pessoas que sofrem de doenças físicas, inclusive, por amarguras que foram alimentando ao longo da vida. Precisamos realmente deitar para fora essas amarguras, pôr para fora esses ressentimentos, abandonar esses ressentimentos para podermos ver a nossa vida a florir de uma forma diferente. O verso 10 diz: jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes dias, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, e havendo herança, é de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor.
Vemos aqui que, mais uma vez, Salomão reforça esta ideia da sabedoria. O dinheiro dá jeito, no fundo é o que ele está a dizer, por outras palavras, assim de uma forma muito simples. O dinheiro dá jeito, mas a sabedoria dá vida. E podemos perceber que se o homem realmente se dedicar à sabedoria, se dedicar a conhecer, e neste caso conhecer Deus, verificará que irá encontrar vida e vida em abundância. Algo que o dinheiro não pode comprar. Há muitas coisas que o dinheiro não compra, como o amor, a amizade, a vida. O dinheiro não pode comprar, pode ajudar, pode efetivamente melhorar quando estamos doentes, enfim, ter dinheiro pode nos ajudar a ter um bom médico, ter boa medicação, a ter bons cuidados, mas não dá vida. Também os ricos morrem, porque, enfim, a vida pertence a Deus, é Deus quem põe um fim, é Deus quem realmente diz, chega, é tempo de te encontrares comigo. E realmente, se nós percebermos que a sabedoria é mais importante do que o dinheiro, certamente vamos investir o nosso dinheiro que temos em sabedoria. E aí vamos ver que vamos encontrar vida e vida em abundância. O verso 13 ainda diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Este texto aqui fala-nos sobre a vontade soberana de Deus. Há determinadas coisas que Deus determinou que ninguém pode mudar. E é o que este texto está a dizer. Não é que Deus trouxe aquilo que está direito, não é esta a ideia, creio eu, aqui expressa neste texto bíblico, mas é no sentido de dizer que há uma vontade de Deus que ninguém pode mover. Quando Deus decreta determinadas coisas, é impossível voltar atrás. E há algumas coisas que Deus faz dessa forma. Há, por outro lado, a vontade permissiva de Deus, em que Deus gostaria que acontecesse de uma determinada maneira, mas dá liberdade ao homem para o homem fazer de outra forma. Então podemos encontrar esta vontade soberana de Deus, podemos encontrar esta vontade permissiva de Deus e depois temos a vontade expressa, que é aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Poderíamos dizer, assim de uma forma simplista, que há 3 vontades de Deus. E aqui o autor, quando fala deste verso 13, ele está-se a referir a essa vontade soberana, em que Deus declarou, e deu aos homens as voltas que derem, terão que cumprir aquilo que Deus decretou. Essa é a vontade soberana. Ninguém pode torcer aquilo que Deus endireitou, ninguém pode endireitar aquilo que Deus torceu. O verso 14 ainda nos diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aqui o autor nos fala acerca da justiça divina, que muitas vezes não está a ser feita no nosso mundo, não está a ser cumprida de acordo com aquilo que Deus gostaria. E é nesta perspectiva que ele vai desenvolvendo o seu pensamento. Ao mesmo tempo, ele fala acerca do caminhar de cada um de nós. Ele estava numa mentalidade em que o contrato que Deus tinha com a nação de Israel era substancialmente diferente daquele que Deus tem hoje conosco. Hoje vivemos no tempo da graça, no tempo em que Deus age conosco, com base na sua graça. Naquela altura, Deus tinha essa relação com o povo de Israel, em que se eles vivessem em justiça, então Deus iria abençoar aquela vida. Se eles vivessem longe de Deus, Deus iria então trazer algumas situações àquelas vidas para os fazer arrepender, para os fazer voltar a esse caminho. E é nesta perspectiva que Salomão então descreve aqui este verso 14 e 15. O verso 16 diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aqui tem a ver com justiça cega, com aquela justiça que muitas vezes não é equilibrada. Uma pessoa que sabe o que é de direito, mas depois fica amarrada a essa justiça própria que muitas vezes não permite fazer nada. Por outro lado, ele não está a dizer para deixar de ser justo, não é isso. Aliás, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Isso disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo nos diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, temos que entender que aqui não é um apelo a abandonar aquilo que é justo e verdadeiro, mas é termos cautela, sermos equilibrados naquilo que propomos fazer. O verso 17 nos diz: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. E esta é uma verdade incontornável. Quem comete muitas loucuras, depois muitas vezes ceifa as consequências dos seus atos. Bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Aqui temos mais uma vez uma perspectiva de alguém que não conhece Deus. É importante, sem dúvida, temer a Deus, não há dúvidas nenhumas, mas ao mesmo tempo isso não é um remédio para todos os males, no sentido que eu agora faço o que me apetece e depois então não sofro as consequências. Não, se nós vivemos fora da vontade de Deus, provavelmente sofreremos o dano daquilo que estamos a fazer. Verso 19 diz: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esta aqui é uma verdade descrita em muitos outros textos da Bíblia. Nós encontramos, por exemplo, em Romanos 3, no verso 10 a 12, verso 23, verso 24, 25, 26, mostra exatamente isso que Salomão acaba de dizer. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu coração como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, porque ter Deus na sua tolerância, deixando impunes o pecado anterior cometidos. Vemos estes textos de Romanos que confirmam de uma forma tremenda aquilo que Salomão acaba de dizer aqui. E o verso 21 a 22 deste capítulo 7 ainda diz: não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir do teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado outros. Jesus ensinou-nos este princípio de termos cautela com aquilo que ouvimos e aquilo que dizemos, quando ele diz que tu estás pronto para ver a pequena poeira no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Então devemos tomar em consideração isso. Eu gostaria de concluir o nosso tempo aqui, saltando agora para o capítulo 8 e lendo o verso 17, onde diz: então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.